Temos informação agora chegando de Bruxelas com a nossa correspondente Priscila Asbeck. Lembrando que o presidente Lula está lá, ele participa da cúpula União Europeia-CELAC e agora ele se reúne com o rei Filipe da Bélgica e com o primeiro-ministro belga no Palácio Real. Ô Priscila, há pouco a gente mostrava as imagens do início desse encontro, quando eles posaram para fotos. Nesse momento, há essa conversa a portas fechadas. Qual que é a expectativa para essa reunião, Pri? Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Uma curiosidade sobre essa reunião é que é uma deferência o fato de o primeiro-ministro e o rei juntos receberem um líder estrangeiro, como é o caso que aconteceu aqui. Então a gente viu, vocês rodaram aí as imagens do presidente Lula que se encontrou, agora é 12:30 por aqui, no horário local aqui de Bruxelas. Eles se encontraram agora há pouco, o presidente Lula então cumprimentou o primeiro-ministro belga Alexander De Croo, também cumprimentou o rei Filipe da Bélgica. Primeiro ele apareceu junto com o rei, depois apareceu com o primeiro-ministro. Agora falando sobre a relação entre os dois países, tem uma outra curiosidade sobre a relação entre Bélgica e Brasil. A Bélgica é um parceiro comercial para o Brasil mais importante, por exemplo, do que a França e do que o Reino Unido. Só para citar alguns números, a Bélgica é o nosso 23º principal parceiro comercial, isso em 2023, e foi 16º em 2022. A França, por exemplo, fica em 29º lugar e em 2023 ficou em 24º em 2022. Mas há uma importância, claro, das relações entre Brasil com a União Europeia, porque se a gente considerar o bloco europeu como um todo, esse é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, só atrás da China. Mais cedo também, Carol, a gente falou sobre o encontro que o presidente Lula teve com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Eles falaram sobre mudanças climáticas. Lula falou sobre um pacote para a transição energética que vai convidar os europeus a participarem desse pacote, e o que chamou a atenção foi o fato de que pouco antes desse encontro que eles tiveram a portas fechadas, o presidente Lula não falou absolutamente nada sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou sobre o acordo, sobre a importância de finalizar esse acordo que pode resolver inclusive alguns problemas europeus. Ela falou inclusive sobre riscos à economia europeia, e a gente sabe que o que os europeus estão buscando nessa aproximação com os países latino-americanos e caribenhos aqui na cúpula que acontece da CELAC, da União Europeia, é também uma forma de os países europeus diversificarem as suas parcerias comerciais. Isso acontece no contexto de pandemia, pós-pandemia, de guerra na Ucrânia. Então os europeus perceberam que não podem ficar dependentes energeticamente da Rússia, não podem depender da China, que é um parceiro que eles consideram não confiável. Então essa cúpula, que acontece 8 anos depois da última cúpula entre CELAC e União Europeia, que foi lá em 2015, tem esse ingrediente novo, essa tentativa dos países europeus de se aproximar dos latino-americanos e caribenhos por causa disso, para tentar encontrar mais fontes de matérias-primas, por exemplo. E um outro ponto também, que é a guerra na Ucrânia. Eles querem angariar apoio desses países para conseguir ter um apoio de maioria em discussões em nível internacional, como, por exemplo, na ONU. Então, esses dois pontos trazem uma atratividade maior para os países latino-americanos. Mas o que a gente vê, inclusive isso fica muito evidente na fala do presidente Lula, é que os países latino-americanos também querem negociar essas relações e esses acordos também nos seus moldes. Eles não querem mais que os países europeus imponham as suas decisões ou os formatos dos acordos, como a gente já viu acontecendo em outros momentos. Então, o presidente Lula, na sua fala hoje, ele não falou sobre acordo Mercosul-União Europeia nesse primeiro momento com Ursula von der Leyen, mas depois, na abertura do Fórum Empresarial, a gente também mostrou essa fala do presidente Lula aqui no Novo Dia. O presidente chegou a falar que ele quer fazer um esforço para que o acordo saia ainda neste ano, mas deixou claro quais são as suas ressalvas. Falou que os acordos também, os dois blocos, eles precisam ver os termos desse acordo, e mencionou mais uma vez as chamadas compras governamentais. O presidente Lula teme que a participação dos europeus em licitações públicas acabe ocupando o espaço das empresas nacionais. Então, mais uma vez, o presidente Lula teve uma fala protecionista em relação a esse acordo. A gente sabe que existe uma resistência
do Brasil. Isso fontes do governo vem me falando há meses, que o presidente Lula ele vai falando com líderes europeus sobre a intenção de fazer esse acordo, mas nos bastidores ele não quer que o acordo siga adiante. Também há resistência por parte de países europeus como a França, por causa do protecionismo do setor rural que existe dentro do país. Um outro ponto também é que o primeiro-ministro Pedro Sanches, que agora está na presidência rotativa da União Europeia, ele falou sobre a importância desse acordo avançar, que quer fazer o acordo ser finalizado de fato no segundo semestre desse ano. Isso já era esperado também. Lula à frente do Mercosul e Pedro Sanches à frente da União Europeia falando sobre esse acordo, mas não é esperado nenhum avanço concreto. Para finalizar, Carol, e devolver para você a questão também da guerra na Ucrânia, o presidente falou que o fato de os países europeus fazerem investimentos em armamentos, enviarem mais armas para a Ucrânia, ele não mencionou especificamente a Ucrânia, mas falou sobre investimentos bélicos e falou que isso drena recursos de investimentos, por exemplo, para a economia, para avanços econômicos e para avanços sociais. Então, ele baixa o tom, mas mais uma vez ele deixa claro que ele não concorda com o fato de os europeus enviarem mais armas para a Ucrânia. Em outras ocasiões ele já tinha falado que a visão dele é de que isso prolonga a guerra e o Brasil, e ele defende a visão de que o Brasil quer ser um mediador da paz do conflito. Esse ponto da guerra, inclusive, é o que está dificultando os países, os 60 países que participam da cúpula, 33 latino-americanos e caribenhos e os 27 países do bloco europeu, a chegar numa declaração final da cúpula da CELAC. Eles têm consensos em pontos como mudanças climáticas, combate à fome, mas na questão da guerra tem países como Nicarágua, Cuba e Venezuela que têm uma posição, um temor de que alguma declaração sobre a guerra nesse texto final aqui da cúpula coloque termos hostis à Rússia. Então há uma dificuldade para os países chegarem a um consenso em relação a esse ponto. A gente segue acompanhando as agendas do presidente Lula por aqui. Agora à tarde ele vai participar de mais alguns encontros e de reuniões da cúpula em si. À noite tem um jantar e amanhã tem aqueles encontros que a gente vem falando com líderes progressistas, que são os encontros paralelos à cúpula que acontecem entre as lideranças de esquerda. Volto com você, Carol.